Não tão leve assim, viu, Renato? Ótima tarde para você, pro Caio, pro Anderson, para toda a galera do futebolês. É o seguinte, você tá certo do ponto de vista do que foi divulgado. Foram divulgados apenas os 9 casos, apenas, né? Mas são 9 casos, só que o André Luiz, o goleiro, foi reintegrado hoje ao grupo. Ele testou negativo, ele passou aqueles 5 dias e estava assintomático, então sem maiores problemas, está treinando com o grupo. Dos 9, o único que voltou, mas os casos devem ter um aumento acentuado. Com 8 jogadores entre sábado e segunda-feira testando positivo, o Ceará já tinha aí quase uma dezena. E hoje mais 7 atletas não viajam, porque o Ceará está nesse momento com seus atletas no aeroporto, aguardando o embarque que acontece daqui a pouquinho, às 5h45. 7 atletas não viajaram, o lateral direito Nino Paraíba, os zagueiros Luiz Otávio, Lacerda e Jefferson, esse veio das categorias de base, o atacante Jacaré, o também atacante de lado Eric e o atacante de área Gabriel Santos. Portanto, são aí mais 7 atletas. Se confirmados os casos positivos de Covid, 15 jogadores. Segundo a assessoria de imprensa do clube, o setor de comunicação, os nomes não seriam confirmados porque novos testes serão feitos nesta sexta-feira. E a confirmação, se esses jogadores realmente não viajaram por estarem positivados para a Covid, só deve acontecer no sábado. Então, confirmações de novos casos, o Ceará afirma que a comunicação só acontecerá antes da partida, pouco antes da partida contra a equipe do Sergipe, mas certamente o Ceará vai elevar o seu número de casos positivos para a Covid-19 e já podemos contar, se Covid ou não, 15 atletas do elenco que foram vetados para essa viagem até Aracaju. O Ceará hoje treinou com várias ausências, né? Inclusive você fez algumas imagens, já falou isso no programa da TV. Vários jogadores, alguns jogadores inclusive da base, né, precisaram ser chamados, integrados de última hora para poder compor o treino, né? Conta aí pra gente. Isso, pois se isso não acontecesse, Renato e Caio, o treino, o Thiago não poderia comandar um coletivo. E quando nós deixamos o treinamento, havia um trabalho técnico, um trabalho com bola, sem formação, mas técnico, e quando pediram pra gente deixar, foi exatamente isso. Olha, o Thiago vai distribuir os coletes. Ou seja, ele ia fazer um treinamento, eu não sei se coletivo, os treinadores, o coletivo que o torcedor está acostumado a ver, é como se fosse uma partida entre 2 times, às vezes o técnico não faz isso. Ele escala só um time e depois vai trocando, e faz o 10 contra 0, como eles gostam de dizer, e às vezes ele faz só setores com a marcação adversária. O fato é que ele ia fazer uma formação de time, ele ia distribuir os coletes. Então, o que foi pedido pra gente foi, olha, o pessoal da comissão pedindo para vocês saírem, porque os coletes serão distribuídos, e ele não poderia fazer, por exemplo, um 11 contra 11, se for o caso, se ele não tivesse os garotos lá para compor esse grupo. Vamos à garotada aqui que compôs o grupo, o pessoal que não estava, porque já havia alguns jogadores da base, mas esses o torcedor já ouviu falar nos últimos dias, e hoje mais alguns garotos a pedido do técnico Thiago Nunes fizeram essa composição para que o Ceará tivesse essa condição de trabalhar com um grupo maior. Então, foram integrados o goleiro Alan, eu soube que desde ontem ele foi integrado, o Alan é do Sub-17. Ele lateral... para mim, Danilão, é uma novidade, né? Porque o Ceará sim. Ele, 17 anos, eu acho que até para dar uma cancha aí a longo prazo, né? Que falam maravilhas desse rapaz. Isso. Já há algum tempo eu ouço falar, desde o ano passado, que o Ceará tem uma certa dificuldade em revelação de goleiros, e me falavam ano passado que a partir do Alan as coisas podem mudar. Então talvez para isso, né, como houve a oportunidade, colocaram já para treinar com os profissionais. Então o Alan, que é do Sub-17, o Átila, lateral direito, esse não é muito novidade, participou da Copinha e é um jogador que já vinha
treinando com o grupo sempre que necessário, já jogou inclusive pelo Ceará ano passado no Campeonato Cearense, quando o Ceará utilizou uma formação à base de jogadores sub-20, os volantes Rubens, da Guia e o Matheus Índio. O Matheus é um meio volante, você conhece bem, né? Um jogador que, como a gente gosta de dizer, gosta da bola, né? Ele gosta de estar com a bola, tem um bom trato com a bola. O meia David também não é nenhuma novidade, apesar da pouca idade, o David com 18 anos, e o atacante Pedro Igor, que inclusive foi o último a ser integrado. Isso. Nós estávamos em meio ao treinamento, Renato, quando ele chegou, inclusive a parte física ele fez separada dos outros atletas, porque quando ele chegou, os outros atletas já tinham feito a parte física, e não foi atraso dele não, é que eles definiram o seguinte, tá faltando mais um jogador, e aí o Pedro Igor foi chamado. Pois não. Não, era isso. Falaram que o Pedro Igor, inclusive, foi um dos bons nomes aí que o Ceará levou para a Copa São Paulo, e ele foi um dos que foi ultimamente integrado. E também há uma expectativa, junto com o Felipe Micael ali, de formar a dupla de ataque futuramente, né? 2 jogadores aí que devem estar muito felizes. Era uma dupla da Copinha, né? Isso, por estar integrados, né? Aproveitar essa chance. Isso, o Felipe Micael já, desde que voltou da Taça São Paulo de Futebol Júnior, e agora o Pedro Igor participando também desses treinamentos. É importante dizer que, além da questão dos atletas que não viajaram, por conta da Covid, ou possíveis casos de Covid, que eu estou chamando os outros 7, porque a direção do clube, a comissão técnica, o departamento médico, eles não revelaram por que os atletas não foram, só sabemos que não foram. Tem jogadores também no departamento médico por outras questões. Todo mundo sabe que o Jael fez uma cirurgia e está no clube, mas em tratamento. O Bruno Pacheco segue em tratamento de uma lesão muscular que ele teve o ano passado. As informações são, inclusive, de que ele está nos momentos finais de tratamento. Eu já o vi correndo ali em torno do campo. Não chegou a ser transição, mas uma ativação muscular. Ele já está perto de iniciar uma transição. E o Fernando Sobral, que participou da maior parte desse período de pré-temporada, ele teve uma inflamação no pé esquerdo e passou também a fazer o tratamento. Então, esses são os atletas que têm questões clínicas, mas que não envolvem a Covid-19, não tem a ver com a Covid-19. Por que a gente chama de a Covid? Alguns torcedores perguntaram, não foi hoje, mas essa semana no chat, porque alguns chamam o Covid, né? O nome cientificamente seria para ser chamado no português a Covid, porque Covid é uma desinência americana, né? No inglês. E a primeira é disease, que é doença. Então é a doença do coronavírus. A doença do coronavírus. Sim, é Covid. Então por isso a Covid. Entende? Havia uma discussão no chat essa semana, Renato, sobre isso. O Covid, a Covid, normalmente os órgãos de imprensa chamam a Covid por conta disso, porque ela é como se fosse a doença do coronavírus, então é a Covid. Então, dizendo isso, falo que os jogadores que estão ali no departamento médico com a questão da Covid, jogadores que estão, na verdade, em quarentena. Os de hoje, Nino Paraíba, Luiz Otávio, Lacerda, Jefferson, perdeu aí praticamente a defesa inteira, né, Renato? Sim. Porque o lateral direito que vinha treinando titular era o Nino, os 2 zagueiros que deveriam jogar, Luiz Otávio e Lacerda, e aí o Jefferson é o zagueiro que veio da base. Já para complementar, sim, o Jacaré, o Eric e o Gabriel Santos foram os outros atletas acometidos da Covid. O Eric estava no departamento médico, voltou a participar dos treinos com bola, infelizmente testou positivo para a Covid e também ficou fora aí desse grupo do Ceará, que daqui a pouco, como eu disse, 5h45, vai seguir essa viagem até Sergipe, passando por São Paulo, passando por Campinas. Danilo, fala aí. Pergunta, qualquer risco de pedir de adiamento já foi, né? Porque com o Ceará viajando, acho que a gente não tem mais essa situação, né? O Ceará ainda não saiu, mas está no aeroporto para isso, né, Caio? Então eu acredito que não vai haver adiamento, não. Perguntando, muita gente mesmo, até porque tem transmissão na TV Jagadeiro, muita gente pedindo para tirar dúvida sobre isso. O presidente da Federação Sergipana, inclusive até para dar os créditos, né, o pessoal do jornal O Povo publicou essa informação, falou que não tem... solicitação? Que solicitou, o Sergipe até sondou
o Ceará, mas a informação que o Ceará passou, segundo o presidente da Federação Sergipana, é que o Ceará estava com a logística toda montada, né? Então não tinha como desmarcar tudo. Não é só isso, não. Assim, eu tô falando que o presidente falou. Assim, não é só isso, eu imagino. Não é nem informação, mas não preciso ter a informação para saber que é. O calendário para Ceará é muito mais apertado do que o calendário do Sergipe. E o Ceará que iria fazer o jogo contra o Globo no meio da semana agora já não vai fazer. Isso. Que era o jogo da primeira rodada. Então, se você joga 2 jogos lá pra frente, quando vai fazer, começar depois fase final do Cearense, começa a primeira fase da Sul-Americana, que são 6 jogos com 3 deslocamentos internacionais. Verdade. E apertar muito. Então, pro Ceará, é muito melhor fazer um jogo remendando o time hoje pra jogar sábado e matar logo essa data, do que jogar mais uma data lá pra frente e depois se ver totalmente apertado já no início de temporada. É verdade. Então, a não ser que não tivesse literalmente ninguém para botar em campo, essa solicitação não iria vir do Ceará. Sem dúvida. Começar como titular. Verdade. O João Ricardo, inclusive, falou sobre essa situação, né, de Covid que está acontecendo dentro do grupo alvinegro e se tem como um jogador, no caso ele que é um atleta, fazer algo para ficar distante desse surto de Covid. Olha, eu acho que todo mundo aqui está tomando os cuidados necessários, mas é uma coisa que pode acontecer, né? Por mais que você se cuide ao máximo, se proteja ao máximo, a gente acaba pegando, né? A gente sabe da dificuldade que é no início da pré-temporada perder atletas, mas o professor ele trabalha com todo mundo, ele dá praticamente o mesmo treino para todos os atletas, então quem for para o jogo eu tenho certeza que vai estar preparado para fazer um grande jogo aí e defender o Ceará da melhor maneira possível. Tem o outro lado da questão, o Renato, o Caio, Anderson e meus amigos do futebolês. O goleiro não acha bom, óbvio, ter vários dos seus companheiros fora, mas em algum momento, e é esse o momento que é o momento de integração, viagem, concentração, ele tem que começar a pensar no jogo de estreia na temporada. E é uma partida nada mais, nada menos do que pela Copa do Nordeste. O torcedor do Ceará tem uma verdadeira obsessão em relação a essa competição. O Ceará já conseguiu 2 títulos nos últimos anos e chegou a mais uma final ano passado. Então o Ceará quer mais disso. E o João Ricardo já percebeu o quanto a competição é interessante e é uma competição de preferência do torcedor. Olha, eu acho que é uma competição muito importante, né? Eu nunca tinha jogado, joguei ano passado, né? E você vê que tem um gostinho diferente, né? Você vê o que as equipes e as torcidas dão valor para essa competição é uma coisa absurda, né? E o Ceará, graças a Deus, aí ele vem numa sequência de anos e anos, sempre chegando na final, conquistando títulos, ficando vice, né? E esse ano não vai ser diferente. A gente almeja, assim, um título. Nos últimos 3 anos, se a gente conseguir 2 títulos e uma final, acho que é uma coisa muito boa, né? Então, a gente vai se dedicar aí, vai trabalhar bastante, a gente sabe que não é fácil, mas a gente vai brigar aí para ser campeão. Aí, portanto, o goleiro João Ricardo, que será titular do Ceará neste sábado, embora exista, no caso dele, o goleiro que compete com ele não passou pelo surto de Covid, o Richard, mas o João Ricardo tem treinado como titular, também será titular nessa estreia diante do Sergipe em Aracaju.